Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Boa noite, estamos iniciando a semana com o Esporte Mais aqui na telinha da TV Mais ABC. Você assiste através do canal 27 da NET em toda a região do ABC ou através da live no nosso Facebook oficial, né? TV Mais ABC aí no Facebook, no mundo inteiro. Então hoje, segunda-feira, dia 19 de junho, e a gente com muitas notícias do esporte da região e também um pouquinho do futebol paulista aqui. Roberto Gozzi, um convidado mais do que especial hoje no nosso programa dessa segunda, o Fleury Emanuele, que vocês já conhecem aqui, né, pelos merchans da Pizzaria Veneza. Ele que também é um amante do esporte, do futebol, aliás, contribui com o esporte, contribui com o nosso programa, então está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Roberto, e boa noite, Fleury. Boa noite, Letícia. Boa noite ao nosso amigo Fleury, que veio, né? Tava devendo uma visita aqui pra gente e agora compareceu. É um prazer estar aqui com você, Letícia, Roberto, né? Sempre é satisfação imensa estar participando desse programa, além de anunciante participando. Claro, tem que anunciar, mas tem que fazer parte também, claro, né, Roberto? Com certeza, né? Fleury, palmeirense Fleury, como a gente sempre fala aqui, manda um abraço para ele todos os dias. Acompanha o Verdão, todos os jogos aí, tá animado. É, tem vitória do Verdão pra gente comentar aqui. Hoje a gente vai aos nossos destaques principais da noite. Água Santa vence clássico local e continua invicto no Paulistão Sub-20. Há 4 jogos sem perder, Santos chega ao G4 e embala no Brasileirão. Após vencer primeiro jogo fora de casa, Palmeiras agora mira também no G4. Em crise, São Paulo tem parada dura contra o Atlético Paranaense. Prejudicado contra o Coritiba, o Corinthians tem semana decisiva na briga pela ponta da tabela. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, amigos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Campeonato Paulista Sub-20, porque tivemos 2 clássicos entre a região do ABC aí nesse final de semana, né, Roberto? Então, o São Bernardo e o Santo André que ficaram no 0-0, mas teve goleada também. Teve goleada. Esse jogo de 0-0, as duas equipes muito equilibradas. Um jogo, apesar de ser 0-0, não foi aquele jogo feio. Criaram bastante jogadas, eu acompanhei. E estão bem na tabela, estão ali na parte de quarto, quinto colocado, porque ainda tem jogo rolando. Já o Água Santa deu um chocolate em cima do São Caetano, 4-0, e poderia ter sido muito mais. É o único time da competição que ainda não perdeu. Empatou alguns jogos e por isso está em segundo lugar, atrás do líder São Paulo. Vamos chamar o VT aí, né, desses clássicos do ABC no Paulistão Sub-20. Pela categoria Sub-20 do Paulistão, São Bernardo e Santo André empataram em 0-0, enquanto o Água Santa goleou o São Caetano por 4-0 e continua invicto na competição. A equipe de Diadema segue na cola do líder, o tricolor paulista. O São Bernardo e o Santo André que ficam ali mais ou menos na mesma posição da tabela após esse empate. O Água Santa tá voando, Roberto. Inclusive é por isso que o técnico Jorginho já quer bem utilizar os meninos da base aí na Copa Paulista. Sim, o Jorginho que acompanha muito o futebol de base, está acompanhando alguns garotos. Já tem alguns meninos ali que já podem disputar o Campeonato Paulista do ano que vem, a Copa Paulista que vai acontecer agora. A gente vê entre os cinco principais colocados, a gente tem 3 times da região, o Santo André e o São Bernardo, que estão ali brigando pelas primeiras colocações, e a Água Santa que está dando um show. Então é bom de ver, entre os 5, a gente tem 3 aqui da região do ABC. E os jogos que acontecem sempre aí nos finais de semana, a gente vai trazendo as novidades para você, telespectador. Também os resultados aí da segunda divisão do Campeonato Paulista, né, que temos os clubes aqui do ABC, mas a gente vai deixar para falar da segunda divisão do Paulista amanhã com a presença do Luquinha aqui no Esporte Mais, toda terça-feira, né, o Luquinha está aqui para trazer aí as notícias dos times, então, aqui do ABC, a gente vai deixar para falar amanhã, né, Roberto? E também do jogo de São Bernardo, que está disputando hoje contra a Inter de Lages.
pela 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogo bom para o São Bernardo. Se vencer, está classificado. Se perder, se empatar, também vai classificar. Começou agora às 8 horas o jogo do Bernoy e a gente fica na torcida aqui, né, para que ganhe lá fora de casa contra o Lages. Inclusive tá tendo a festa do Pinhão lá em Lages agora, um frio do caramba. Vai ter uma dificuldade lá o técnico Wilson Júnior, o time de São Bernardo, mas a gente torce pela vitória porque aí já é a classificação antecipada do Bernoy para a próxima fase. Aí agora eu quero saber do Fleury, né? Fleury que a gente sabe gosta de futebol, é palmeirense, mas que também gosta aqui dos times da região, né, Fleury? Claro, sempre torci para o São Caetano, né? Santo André, né? Inclusive quando estava na primeira divisão, né? Hoje não tenho acompanhado tanto como acompanhava no passado, né? Hoje eu acompanho mais meu time e torço para que ele resolva reagir. Porque o São Caetano e o Santo André, infelizmente, né, não estão também em divisões nacionais, então tem que acompanhar só no Paulistão mesmo, né, Fleury? Claro. E contra o seu time aí, né, que é o Palmeiras. Aí você Isso. torce pra quem? Pro Palmeiras. O Palmeiras, claro. Se falar assim, ele vai lembrar daquele jogo, Água Santa e Palmeiras, aquela goleada. Não, essa eu não lembro disso aí. Não lembra, não. né? Vamos esquecer. Memória seletiva, né, Fleury? Só lembra do que é Claro, bom, é do que isso. interessa. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho, então, agora do Santos também, né? O Santos que ficou no 0-0 contra a Ponte Preta no final de semana. Mesmo empatando o último jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu, o Santos já soma 4 jogos sem perder e comemora a chegada do time ao G4. A equipe de Levir Coupe enfrenta o Vitória no Barradão na próxima rodada. Esse empatezinho aí 0-0, né, com a Ponte, com a Macaca no Pacaembu, até que não foi um mau negócio pro Santos, né, Roberto, que afinal entrou no G4 aí com esse resultado. Bom, o Santos que estava na zona de rebaixamento, foi apenas o Dorival Júnior sair que o time virou um furacão. Venceu 3 jogos, empatou esse último, empatou com um pouco de sorte da Ponte Preta, porque o Santos criou inúmeras jogadas, finalizou bem, o Aranha fez boas defesas, então o Santos era para ter vencido esse jogo, era para ter somado a 4ª vitória consecutiva, já está no G4, ainda tem pela frente a Copa do Brasil, a Libertadores. Os jogadores resolveram jogar a bola, não é culpa do Dorival, não é um novo técnico que chegou e está mudando tudo. Os jogadores resolveram jogar a bola e agora o time está indo para frente. Infelizmente, né? Porque o Dorival era um bom técnico e merecia também que os jogadores corressem por ele, mas a gente tem essa cultura aqui no Brasil, depois que troca o técnico, todo mundo acha que vai resolver tudo e, consequentemente, deu resultado no Santos. Sim, a gente pôde ver que no dia seguinte à saída do Dorival, Vecchio e alguns outros jogadores que estavam afastados desde o começo do ano voltaram a treinar. Então, alguns jogadores derrubaram o Dorival. Certo. Roberto, agora a gente tem que falar, a gente tem que chegar no momento mais gostoso do programa. Você sabe qual é, né? E eu acho que o nosso convidado aqui vai concordar com a gente. O momento mais gostoso do programa, Fleury, que é falar da pizza da Veneza, você sabe, né? Isso é sempre muito importante, principalmente no intervalo. A gente vai ver um videozinho aí, porque eu acho que não é você que está falando, mas é a sua esposa, né? A primeira-dama, Samantha. Gente, pessoal aí do Esporte Mais, Letícia, olha se não é uma imagem provocante. Sim, é para provocar. Estamos em uma das melhores pizzarias aqui de São Bernardo. Do meu lado a Samantha, tudo bem, Samantha? Tudo bem. A Pizzaria Veneza já tem quantos anos? 33 anos de tradição. São mais de 3 décadas fazendo pizza e é uma mais gostosa que a outra. E olha o ambiente super intimista, agradável, gostoso de você trazer a sua namorada, o seu marido, a sua paquera, uma reunião de negócios, os seus filhos, uma reunião de negócios. O ambiente é nota 10. Atendimento excelente. Massa. E eu perguntei para Samantha quais são as pizzas que mais vendem. Ela me deu aqui uns 4 sabores. Eu falei, manda fazer 2. Ela mandou fazer. Quais são? Parmegiana. Que é essa daqui. Isso. Olha, gente, essa massa é toda especial. Muito boa. E a outra, qual é, Samantha? É pizza de rúcula. É a pizza de rúcula. É a rúcula que a gente coloca na hora. Isso, para não murchar. Gente, são mais de 30 sabores, tá? E eles entregam aonde você estiver, né, Samantha? Correto. Dá uma chegadinha aqui na Pauliceia. Na Rua Miragaia, número 6. Ligue e faça o seu pedido. É uma delícia. Vai aí, Letícia? Vai bem, viu, César? Porque essa pizza da Veneza, olha, é maravilhosa, gente. Já tô morrendo de vontade de comer de novo, viu, Fleury? Sexta-feira a gente esteve lá, né? Levamos o Cauê, nosso convidado aqui do Esporte Mais, e ele também, gostou muito, aprovou, Fleury. Que bom.
Então minha pizza vai virar internacional. Ele veio de Portugal, né? Ele disse que em verdade. Portugal não tem uma pizza boa igual a sua, não. Verdade, ele falou mesmo, lá em verdade. Portugal não é assim não. Bom, gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas já a gente está de volta. Depois do sucesso de São Bernardo, chegou a vez de Santo André. Se você é um adepto das corridas de rua, não pode perder. Dia 16 de julho, domingo, a segunda prova de corrida Circuito TV+, Destaque, 10 e 5 quilômetros. A largada será às 7 horas da manhã, no Paço Municipal de Santo André. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site da Ativo.com. Circuito TV+, Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. De volta com o Esporte Mais pra você, ligadinho aqui na TV Mais ABC. Agora a gente vai falar um pouco do Palmeiras, do Verdão, do Fleury, que finalmente venceu fora de casa, Fleury. Olha, eu vou te falar, hein? Foi uma torcida ontem que parecia uma final. O Palmeiras agora parece que acelerou. Eu acho que fez um bom jogo, né? E realmente agora acho que dá um embalo aí nessa sequência. Será que embala agora o Verdão com o Cuca? O Palmeiras bateu o Bahia e conquistou a sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. Com 10 pontos somados, Cuca já mira o G4 e aposta em uma vitória contra o modesto Atlético Goianiense na 9ª rodada do campeonato. E parabéns para toda a equipe, para a torcida que nos apoiou, né, que compareceu. E feliz pelo gol, né, numa jogada ali que final de jogo, né, tive força de conseguir carregar a bola para ir para cima do zagueiro, onde o Eric já entrou também na velocidade. Nem tinha visto ele, mas ele já ia sair na cara do gol. Eu estava armando para poder chutar e ele passou em velocidade. Né. Se ele consegue carregar também, acredito que ele faria o gol. Né, e a bola bateu no calcanhar dele, né, acreditei ali, já virei não sei se eu dominei, ela subiu, eu já chutei. Importante que deu uma tranquilidade na partida aí. E graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era essa vitória. As palavras do William Bigode aí na telinha para você. Fleury, você que, como bom palmeirense, deve ter um ídolo aí, alguém que está em campo que você deposita mais a sua confiança no Palmeiras. É sempre mais no Fernando Praz. O goleiro. Fernando Praz sempre salvando, né? Muitos gols ali, então isso tem ajudado bastante a nossa defesa ali do Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter jogado muito bem ontem, realmente convenceu aí, jogou melhor do que o Bahia lá na Fonte Nova, mas o Praz também fez boas defesas, hein, Roberto? Fez boas defesas e o ataque, os jogadores se envolveram muito bem, né? A gente viu muita triangulação ali na frente, na hora de desarmar os jogadores colaboraram bastante. Um belo gol do William, né, que dominou, pegou de 100 pulo. O Keno também fez um grande golaço, a bola de arco no ângulo. 4-2, vitória merecida, como o Fleury falou, o Palmeiras voltou a jogar bem. Isso é muito importante, agora tem um jogo pela frente contra o Atlético Goianiense. Um jogo considerado fácil, não pode dar mole, né, vacilar porque achar que é fácil. Tem que ir para cima, ganhar e assim embalar. Mas teve time paulista que não venceu em casa e não convenceu também. Continua com o técnico ameaçado. Após perder em casa para o Atlético Mineiro, o São Paulo visita agora o Atlético Paranaense na próxima rodada do Brasileirão. Nos últimos anos, o tricolor tem voltado do Paraná frustrado e precisa quebrar esse tabu para não pensar na zona de rebaixamento. Que nós temos que agora tentar buscar esses pontos lá. Eu honestamente, o Atlético é um grande time, mas hoje cedeu muitas oportunidades para a gente. No jogo de hoje, eu achei que foi o jogo que nós mais tivemos chance de fazer gols aqui no Morumbi, nesses 4 jogos de Campeonato Brasileiro. Mais do que contra o Avaí, mais do que contra o Vitória, mais do que contra o Palmeiras. Você vê, no jogo que nós tivemos mais oportunidade, infelizmente nós não ganhamos. E aí você traz a pressão para ter que ganhar um jogo que, nos últimos anos, ou na história, vamos dizer assim, o São Paulo não traz vitórias de Curitiba jogando na Arena da Baixada. Nós vamos ter que tentar mudar o rumo da história. Assim como hoje parecia caminhar no começo do primeiro tempo, quando nós fizemos o gol no primeiro minuto, parecia caminhar para uma vitória o jogo de hoje, né?
não caminhou. Agora nós temos que tentar buscar o resultado fora de casa. O Rogério Ceni que continua aí na corda bamba no São Paulo, vence, perde, vence, não convence, volta a perder, e o torcedor não sabe se confia ou se não confia no técnico. São Paulo não jogou mal, perdeu o jogo, mas não jogou mal, com 2 erros individuais do Lucão, porque no primeiro gol também ele foi sair jogando, que deu aquele golaço do Casares que todo mundo viu, e no segundo, né, aquele gol do Rafael Mouro. O Marcinho marcou um belo gol numa jogada do Júnior Tavares. São Paulo criou boas oportunidades, o Prato chegou algumas vezes na cara do gol, mas é isso, no futebol nem sempre você joga bem e vence. O Atlético Mineiro foi mais cirúrgico, nas poucas oportunidades que teve, venceu a partida. Agora, o São Paulo tá com azar, tá com erro individual, tem que fazer alguma coisa ali, porque o Rogério Ceni tá para cair. O Lucão, né, que também foi polêmico aí no final da partida, já deu uma entrevista falando que a torcida critica ele, mas não precisa se preocupar porque logo, logo ele tá indo embora. E o Rogério Ceni não gostou muito da declaração do Lucão, não. Agora, falando em polêmica, né, Roberta, a gente tem que falar também do jogo entre Corinthians e Curitiba lá no Couto Pereira, porque teve a polêmica do gol do Jô, que no final da partida aí foi mal anulado, ele estava atrás da linha da bola, mas o bandeirinha deu impedimento. Letícia, esse gol aí, olha, o Corinthians foi injustiçado. Não é sempre que acontece isso não, mas o Corinthians foi injustiçado. O Jô estava atrás da linha da bola, marcou o gol de forma limpa no final da partida, era para o Corinthians ter mais 3 pontos. Dessa vez o Corinthians foi injustiçado. Que bom ouvir você falando isso, viu? Você que é um dos que fala aí que o Corinthians é sempre beneficiado pela arbitragem, mas a gente sabe, né, que não dá nem para falar que o Corinthians foi muito prejudicado, porque a gente sabe que vai ter muitos jogos ainda, muitas partidas ao longo do campeonato e erros de arbitragem são comuns, né, para todos os times. Então, é bom só salientar aí para grande parte da mídia esportiva que não é beneficiado e nem prejudicado também, não é, Fleury? Claro, eu como palmeirense também eu achei uma injustiça. Mas tem aquele fundinho de satisfação, né? Sou palmeirense, eu queria que o Corinthians não tivesse levado vantagem. Bom, tá certo. A gente vai chegando aqui no final do nosso programa Esporte Mais. Só que amanhã, terça-feira, voltamos aqui com o programa com o Lucas Serra para falar mais dos times da região. E às 8h30, né, daqui a pouquinho já tem futebol mais debate na telinha da TV Mais ABC. Então fica ligado aí. E o Fleury tem um recado final para o nosso telespectador, né, Fleury? Convida o pessoal para ir lá conhecer a Veneza Pizzaria. Claro, a todos o convite está feito. Quem não me conhece, né, será um prazer conhecê-los indo lá até a Veneza. Vai ser um prazer. Rua Miragaia, número 6, São Bernardo do Campo? Isso mesmo. Bom, gente, até amanhã então. Roberto, seu último beijo. Mandar um beijo para todos que nos assistem, para a esposa do Fleury e o Vinícius, né? A esposa e o filho que estão nos assistindo, para minha família também. E até amanhã às 8 horas. Até amanhã então, gente. Tchau! Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.